Bom dia a todos, é com muita alegria que nos reunimos virtualmente e espiritualmente para conversarmos um pouquinho sobre a liturgia deste sábado, dia que a igreja se volta à Virgem Maria e pede dela graça e luz, né, e virtudes iluminados pelas suas para que nós possamos imitá-la e com ela agradar o seu Filho Jesus. Queremos, como todos os dias, escutar a palavra de Deus e pedir que o Senhor assim nos encaminhe através da luz que vem dessa palavra no nosso caminho diário e constante de conversão, de mudança de vida. O evangelho do dia de hoje é de Lucas 21, 34 a 36. Você já pode ir preparando a sua Bíblia aí para acompanhar a leitura, e enquanto isso nós vamos ir invocando a luz e a graça do Espírito Santo para que também nós vamos tendo o coração preparado para a escuta desta palavra, qual semente que é semeada em nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos concluindo o ano litúrgico, nesse sábado exatamente, e nós estamos aqui então com essa linguagem, esse discurso escatológico de Nosso Senhor, falando aqui, fala duas vezes esse dia, né? Ou seja, esse dia último, né? Que virá justamente como uma armadilha. Por quê? Porque justamente a armadilha vem sem que nós saibamos, ou nós nos encontramos com ela quando acontece, sem que nós saibamos onde está e como acontece, né? E então, dessa mesma forma, o Senhor nos convida a compreender, ou seja, é uma analogia, que o dia definitivo da sua vinda segunda é no final dos tempos. Ninguém vai marcar, Nosso Senhor não vai apontar no relógio para nós, não vai botar na nossa agenda lá para que a gente esteja no lugar determinado, etc. Não, a nossa atitude diante desta segunda vinda de Nosso Senhor, que não sabemos quando haverá de ser, é de uma prontidão constante. É a vida cristã como um todo que deve ser uma preparação constante e permanente para a vinda de Nosso Senhor. Até porque o exercício da fé, da esperança, da caridade, a vida de fé como um todo, com a vida de oração e assim por diante, é isso tudo que vai nos preparando, e preparando, nós podemos dizer assim, inclusive, o mundo ao nosso redor para essa chegada de Nosso Senhor. Quem ama o Senhor, prepara esse caminho. Quem ama o Senhor, se dispõe a todos os combates e lutas que fazem parte desta, podemos dizer assim, preparação. E, portanto, Nosso Senhor aqui nos convida a compreender que esse estilo de vida de quem prepara a vinda de Nosso Senhor, como nós vamos trabalhar essa ideia de preparar a vinda de Nosso Senhor agora no Advento, esse estilo de vida é justamente o contrário daquilo que dizia o Senhor no início deste trecho que nós acabamos de escutar. Aqueles que têm o coração insensível por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida,
são justamente aqueles que não esperam, não desejam a vinda de nosso Senhor, não se preocupam com a vinda de nosso Senhor. E aqui, essa ideia do Evangelho é bem importante. Corações insensíveis, ou seja, que se tornam, nós podemos dizer assim, incapazes de perceber os sinais, incapazes de perceber a importância, né? A palavra aqui usada no original grego é esclerose, seria aquilo que nós podemos chamar de esclerocardia, né? Ou seja, um coração que está já esclerosando, que aí aqui nós podemos pensar concretamente num coração, né, que vai se endurecendo, né? Esclerose quer dizer algum membro, né, alguma interligação do corpo que vai justamente ficando enrijecida, rija, né? Desta mesma forma, ou seja, o coração, no sentido espiritual, que vai ficando insensível, é um coração que vai endurecendo, né? Que não vai, portanto, acolhendo os sinais do amor e da graça de Deus, que não vai correspondendo, que não ama o irmão e assim por diante. E isso tudo, vejam só, tem uma causa. Está essa causa na gula, na embriaguez, nas preocupações da vida. Esses pontos, concretamente, nos convidam a refletir sobre algo muito importante. Nós, que temos um coração feito por Deus e para Deus, chamado a encontrar descanso e repouso só nele, como diz Santo Agostinho, e nós não devemos nunca cansar de repetir, fizeste no Senhor para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. O nosso coração tem a marca desta sede de eternidade. Só Deus pode preenchê-lo plena e perfeitamente. E vejam só, quando o Senhor fala que a causa dessa esclerocardia é a gula, a embriaguez, as preocupações da vida, ele está dizendo justamente que muitas vezes nós podemos nos voltar para essas coisas de uma forma desordenada, procurando fazer que a nossa saciedade esteja nelas. E muitas vezes o que acontece é que justamente aqueles que se voltam para as coisas do mundo, seja fazendo do estômago o seu Deus, essa ideia de fundo da gula, da embriaguez, ou as preocupações da vida, quantas projeções, quantos desejos, quantas projeções de uma vida pautada simplesmente nas coisas deste mundo que passa. Tudo isso, meus amados irmãos e irmãs, nos coloca diante justamente das satisfações e saciedades desta vida, colocadas justamente naquilo que passa. O que nós comemos depois se torna força para o nosso corpo e o resto vai embora, nós bem sabemos. As coisas deste mundo pelas quais podemos nos dedicar, uma casa, um carro, quantas coisas podemos comprar, isso tudo fica, nada vai conosco. E se nós, vejam só que disparate, se nós procuramos colocar a nossa saciedade, a plenitude da nossa vida naquilo que passa, é porque justamente estamos deixando o nosso coração se endurecer. O nosso coração pulsa nesse movimento de ida e retorno a Deus. Vamos a Deus e voltamos a Deus em cada gesto, em cada ato, no amor, na oração, no trato com os irmãos. É isso que movimenta o nosso coração, é isso que faz ele pulsar. Então, nunca e jamais nós podemos fazer com que os anseios e as necessidades que nós vamos criando, muitas vezes infundadas, coloquemos nessas coisas a nossa satisfação, o nosso prazer. São coisas boas, úteis, sim, mas nós temos que nos colocar diante dessas coisas com liberdade. Liberdade de saber usá-las como convém, quando e quanto convém. E aqui, essa liberdade ela precisa ser exercitada, no sentido de, muitas vezes, até abrirmos mão de algumas coisas, para justamente provarmos a nós mesmos que somos livres, para provarmos a nós mesmos e confirmarmos a nossa opção de buscar a nossa satisfação, a nossa alegria, a nossa plenitude em Deus, única e tão somente.
Essas coisas, amados irmãos e irmãs, isso é muito importante que nós compreendamos. Elas vão cegando o nosso coração. Essas coisas, elas vão ocupando demais a nossa mente, o nosso coração. E não deixam espaço para Deus. E prestem atenção. Pensemos justamente nessas coisas onde nós podemos estar buscando a saciedade. Quando nós chegamos, em primeiro lugar, que elas nunca vão nos saciar, né? Isso nós temos que ter bem claro. Quanto mais temos, mais queremos. E muitas vezes, quando já estamos saturados de alguma coisa, justamente, ou seja, cansados do prazer ou da saciedade que aquilo poderia nos proporcionar, nós os abrimos para outras coisas que possam nos trazer prazer e saciedade. Vejam só, amados irmãos e irmãs, entramos num círculo vicioso que cada vez mais nos escraviza, que cada vez mais ilude a nossa mente, o nosso coração, as nossas sensações, e vai justamente nos arrastando cada vez mais para longe de nosso Senhor. Vai cada vez mais deixando o nosso coração duro, insensível, incapaz de olhar para o irmão com caridade, com misericórdia. Porque quanto mais buscamos o nosso prazer, a nossa satisfação, tanto mais nos tornamos egoístas e fechados aos nossos irmãos. E quanto mais a Deus também. Então, deixemos que esse Deus que nos fez para si sacuda o nosso coração. Desperte a nossa consciência, para que nós nos demos conta dessa verdade. Só nele vamos encontrar plenitude e sentido para a nossa vida. E são essas verdades que precisam se tornar sempre o nosso ponto de partida. Se perdemos elas de vista, nós acabamos nesta insensibilidade, perdendo o que é essencial. Que isso nunca nos aconteça. E é justamente esse, seguindo agora para a segunda parte do Evangelho, é justamente esse o combate que nós temos que travar. Essa segunda parte do Evangelho, ela está toda pautada nessa ideia de combate. Por quê? Porque termina justamente dizendo para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Pensemos num combate. Quem fica em pé? Quem se resistiu? Quem ficou vivo? Quem venceu a batalha? Então, quais são as armas que nós temos aqui? O Evangelho nos diz, ficai atentos, ou seja, vigilância, algo fundamental. A vida cristã, ela exige vigilância constante. E orai a todo momento. Oração constante também. Essas são as nossas armas. Com elas nós defendemos o tesouro precioso daquele que veio habitar em nós pelo batismo. Com essas armas nós lutamos contra tudo aquilo que ameaça essa presença sublime e a ação da graça que esta mesma presença de nosso Senhor em nós vai realizando. E, portanto, é sim necessário que nós sejamos fortes nele, para que com ele e nele alcancemos a vitória e estejamos em pé diante do Filho do Homem. Termino com essa ideia. Tenhamos isso sempre muito presente. Se nós vivemos toda essa peleia na perspectiva da graça de Deus, sabendo que a graça de Deus é sim superabundante e poderosa para fazer-nos alcançar o prêmio da vida eterna, para fazer-nos alcançar a virtude e a santidade nesta vida, se nós lembramos dessa força, desse poder da graça de Deus, nós vamos ser fortes no Senhor. Nós vamos usar as armas e os meios que vão nos manter firmes nessa vida. E vamos, sim, imaginemos que grande alegria, estar em pé diante do Filho do Homem quando Ele vier. Seja no fim desta vida, morrendo na graça, seja no final dos tempos, diante do justo juiz que virá para completar a obra da salvação iniciada no mistério da sua vinda, da sua morte e da sua ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seguindo adiante, amados irmãos e irmãs, nós queremos agora apresentar, sempre, como sempre, nos sábados, os nossos avisos, para que a gente possa continuar caminhando juntos e estarmos sempre a par das coisas que estão acontecendo e dos diferentes acontecimentos, atenções que temos que dar à nossa vida de comunidade. Bom, em primeiro lugar, o nosso calendário do dízimo, naquela nova proposta que temos explicado, já falamos disso no sábado passado,
na nossa reunião do CPP, temos falado isso para os pais das crianças da catequese nas reuniões que temos feito nas comunidades e tudo mais. O novo calendário do dízimo, com uma nova proposta de dízimo, com uma conscientização maior e mais clara, vai estar disponível na Secretaria da Paróquia a partir do dia 1º de dezembro. A partir. Não é que todos tenham que vir no dia 1º, né? Mas vamos nos programando para vir a partir desta data, certo? Vindo buscar o calendário, nós vamos poder fazer o recadastramento, que hoje é indispensável, é necessário, porque estamos num período de troca de sistema, né? E para isso nós pedimos então que cada família traga, pode ser um só da família, mas que traga os documentos dos demais para que a gente possa ter tudo bem certinho, certo? Outra coisa importante, nós temos já uma missa extra agora nesse período, para podermos melhor atender não só a comunidade, mas também os turistas que estão na nossa cidade. Aos sábados, então, na matriz, além da missa das 18 horas, como de costume, nós temos a missa das 18h30, certo? E essa alteração é válida até o dia 9 de janeiro. Depois do dia 9, voltamos a ter apenas a missa das 18. A nossa campanha vocacional, temos então a ação entre amigos que visa, aqui é importante termos presente, a motivação, visa sustentar os nossos seminários na formação que oferecem aqueles que serão os nossos futuros padres. Investimento indispensável, necessário e belo na nossa caminhada diocesana, na nossa vida diocesana. Investimos naqueles que serão os nossos pastores, que vão ouvir as nossas confissões, que vão rezar a missa para nós no futuro. Sem isso, né, quem fará depois? Né? Então, os nossos seminaristas precisam de uma estrutura, precisam estudar, e vocês bem sabem que tudo isso envolve um monte de coisa. Então, a rifa vocacional, né, a ação entre amigos vocacional, é justamente uma maneira de a gente ir ao encontro dessas necessidades. Como uma família, nós contribuímos porque justamente entendemos que as vocações são, sim, uma resposta de Deus à nossa oração, mas a nossa resposta ao sim deles é justamente a nossa colaboração. O sorteio será no dia 6, agora próximo de dezembro. Então, portanto, a gente pede que aqueles que puderem, né, que ainda tiverem os bloquinhos, façam um último esforço. Os que tiverem que devolver, devolvam logo também, né? E, acima de tudo, os que ainda puderem nos ajudar, nós temos vários bloquinhos ainda aqui na nossa secretaria paroquial. Nós estamos passando, como já disse antes, por uma instabilidade no nosso sistema pastoral, porque estamos justamente migrando para um novo sistema, com a atualização do sistema, né, das ferramentas, quero dizer, né, e a passagem e a migração dos dados que nós temos, então, dos cadastros dos nossos dizimistas e tudo mais. Então, isso tudo vai gerando aí, infelizmente, alguma impossibilidade de prestarmos alguns serviços na nossa secretaria paroquial. Ainda, então, hoje estamos nessa situação e isso se estende até segunda-feira, no dia 30, certo? Mas, no mais, vamos procurar ajudá-los naquilo que for preciso, só pedimos a compreensão de todos no que diz respeito a essas instabilidades do sistema, certo? Por fim, nós queremos nos alegrar em Deus com o dom da vida e o dom da família, daqueles nossos irmãos que hoje, então, celebram a vida matrimonial e o aniversário. Estão de aniversário hoje Alcides Pimel, Benjamin Loureiro Sturmer, Bruno Altmaier, Christopher da Silva Birk, Edu Kleman, Eliane dos Santos, Guilherme Andrés, Yasmin Santos da Rosa, Ignácio Loureiro Sturmer, Iraci Moreira, Jordano Tegner, Júlia Benetti, Luciana Brezola, Luísa Jorge Neves da Fontoura, Maria Terezinha Cavicchion,
Pedro Gervásio Correia Borges, Rosalina Cavalim Desordi, Veridiane e Yasmin Amanda Inácio Reis. E de aniversário de matrimônio estão hoje Aquiles Ferrari e Benedita Aparecida Ferrari, Célio Benedetti e Andresa Cardoso Benetti, Cláudio Tomasi e Adelaide Tomasi, Edson Luiz Mosquen e Adriana de Concílio Mosquen, João Carlos Dressel e Celeste Marli Kretz Dressel, João Carlos Tomazelli e Maria Helena Ferrari Tomazelli, José Mário Andrés, Sônia Maria Conrad Andrés, José Vanderlei da Silva Kaczynski e Kátia Silene Zini Kaczynski, Leandro Mann e Sarita Mann, Moacir Hanel e Tamara Gomes Varela. A todos esses, queremos desejar os parabéns, colocar todos nas mãos da Santíssima Virgem Maria, pedindo que lhes assista na sua caminhada, que possam ficar firmes sempre no Senhor, contando com a intercessão da Santíssima Virgem Maria. Por isso rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Concluímos suplicando a bênção de Deus sobre todos, vossos lares, vossas famílias, pedindo que nos conceda o Senhor, neste final de semana, então, uma renovada, verdadeira e profunda experiência do seu amor e da sua graça, que vá com esta mesma graça preparando o nosso coração para o Natal, a partir deste primeiro domingo do Advento, desejando ardentemente que o Senhor nos venha com a sua graça, visite-nos a cada dia, venha também despertando-nos para a verdade da sua vinda no final dos tempos e que nos permita fazer com que a liturgia entre na nossa vida e o Natal aconteça no nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, e de São Pedro, nosso padroeiro, desça e permaneça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.